Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, todas e todas que estão acompanhando a nossa aula de Direito Previdenciário. Nós vamos dar continuidade à matéria e nós temos algumas situações que são extremamente importantes de serem fixadas de primeiro, para que vocês tenham aí em mente, reafirmando aquilo que é mais importante e, na verdade, indispensável para o nosso estudo do direito previdenciário. Eu coloquei novamente aqui para vocês a legislação básica para que nós tenhamos o mínimo de apoio legislativo e acrescentando jurisprudencial para o acompanhamento da matéria. Claro que aquilo que for mais decisivo no desenrolar dos temas vão sendo mencionados no decorrer da aula, mas é sempre bom que seja feita essa revisão em casa, especialmente para você que está pensando no exame da OAB e futuramente nos concursos públicos. Nós temos que, como toda e qualquer outra matéria, partir de uma ideia de um vademecum. O vademecum vai cobrir com saciedade toda essa gama legislativa que nós precisamos para o estudo do direito previdenciário e, diria mais, da seguridade social como um todo. Percebam nesse primeiro slide a colocação resumida de toda a legislação especial que trata sobre a Seguridade Social e também especificamente sobre a nossa matéria, que é o direito previdenciário. Vocês sabem que existirão e existem, né, inúmeras leis, nós temos leis de 2025 fazendo alterações ainda na gama legislativa previdenciária, então são situações extremamente dinâmicas, mas eu tenho que ter um ponto de partida para poder iniciar o meu estudo sobre o tema. Então, claro, eu começo com a base de todo o sistema jurídico, que é a Constituição Federal. A partir da Constituição Federal, eu tenho o traçamento de toda a linha, toda a questão envolvendo a Seguridade Social e também o direito previdenciário. Vocês se recordam que quando nós falamos em Seguridade Social, nós falamos num tripé que sustenta essa Seguridade Social, abrangendo a assistência social, a saúde e a previdência social. E já sabemos de antemão que no caso da assistência social e no caso da saúde, nós temos a ideia de não contribuição, enquanto que a previdência social, ela é necessariamente contributiva. Todas essas diretrizes estão traçadas no texto maior, nos artigos 194 a 204. Depois, no plano infraconstitucional, nós temos três normas que são de excelência para a compreensão do estudo do direito previdenciário. E essas leis, embora vocês estejam vendo que elas são datadas de 1991 e de 1999, elas são constantemente alteradas. Então, a Lei 8.212 é de 91, aí está aparecendo 93, mas está errado, de 91. E a Lei 8.213 também é de 1991. A Lei 8.212, ela trata do custeio, enquanto a Lei 8.213 trata dos benefícios. Então, vocês sabem muito bem que quando se fala em previdência, nós falamos em proteção. E nessa medida de proteção,
nós temos a necessidade de auxílios, de aposentadorias, enfim, de benefícios. Eu preciso trazer quais benefícios serão disponibilizados para as pessoas, a fim de que, então, eu tenha uma previsibilidade protetiva, de modo que a Lei 8.213 de 91, ela acaba trazendo para a gente, os benefícios, enquanto que a Lei 8.212 de 91, ela traz para a gente o custeio. Percebam que existe uma ligação intrínseca entre benefícios e custeio. Porque vocês hão de convir comigo que todos esses benefícios que são oferecidos pela cobertura previdenciária, como é o caso das aposentadorias, do antigo auxílio-doença, da questão da invalidez, eles têm um custo, eles são pagos em dinheiro. Então, eu preciso necessariamente de receita. Então, percebam que se eu tenho uma lei, a 8.213 de 91, que trata dos benefícios, consequentemente, eu tenho uma outra lei anterior, que é a 8.212 de 91, que dispõe sobre o custeio desses benefícios. Ou seja, de que maneira esses benefícios eles serão adimplidos. Vocês se lembram muito bem das aulas anteriores que não há possibilidade de estabelecer um benefício sem que eu tenha previamente determinado qual é a fonte de custeio desse benefício. Depois eu tenho o regulamento da Previdência Social, o RPS, que é o decreto 3.048 de 99. Este decreto também é bastante importante e vocês percebam que a matéria de direito previdenciário, ela tem, claro, a sua parte de interpretação doutrinária e jurisprudencial, mas ela é muito centrada na letra, na literalidade dos textos legislativos. Daí, como eu disse a todos e todas, que há a necessidade de, no mínimo, essas três leis infraconstitucionais, mais a Constituição Federal, para que nós possamos ter um bom andamento da matéria. Aliás, eu colocaria ainda para vocês o nosso ponto base, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma da Previdência. E nós vamos basear a nossa caminhada nessas regras trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Agora, imaginem a quantidade de leis, a quantidade de emendas constitucionais, a quantidade de reformas previdenciárias que já foram feitas desde 1988. Eu tenho uma série de situações que envolvem direito intertemporal, que envolvem direito adquirido, que envolvem regras de transição, que muitas vezes acabam sendo judicializadas. E essa judicialização, ela pode ser vista por meio dos chamados precedentes qualificados.
precedentes diferenciados que têm, em regra, o condão de estabelecer qual é a devida interpretação sobre determinado assunto. E é evidente que essa jurisprudência e também as súmulas, elas nos servirão de guias interpretativos para situações que são um pouco mais nebulosas ou de difícil aplicação apenas com a letra da lei. Essa jurisprudência e essa súmula, ela está mais concentrada no STJ, justamente pelo fato de que é o STJ que, em tese, dá a última palavra sobre lei infraconstitucional, o STF, que trabalha a ideia da interpretação última do texto constitucional, e a TNU, que tem por escopo a análise do próprio direito previdenciário da Seguridade Social. Então vejam aqui a título de exemplo, e depois voltaremos nisso, o STF teve um papel fundamental na ideia do que se chamou e ficou conhecido como revisão da vida toda. Inclusive, num primeiro momento, beneficiando o segurado da Previdência Social, o STF se posicionou favorável à chamada revisão da vida toda. Mas, num segundo julgamento, mudando completamente de posicionamento, acabou afastando essa ideia de revisão da vida toda. Como também foi afastada a ideia de desaposentação. Então percebam que em algumas situações eu posso ter um trabalho doutrinário mais acentuado, mas ele passará necessariamente sobre o crivo do Poder Judiciário. Percebam que quando eu falo em desaposentação, eu tenho uma ideia de que aquela pessoa que se aposentou e continuou trabalhando, ao continuar trabalhando, ela também continua contribuindo para a Previdência Social. E quando eu falo em desaposentação, eu quero aproveitar essas novas contribuições, de modo que eu reverto a minha aposentadoria, agrego ao meu tempo contributivo essas novas contribuições e com isso eu consigo uma nova média e desta nova média eu tenho um valor de benefício maior do que aquele que eu havia ou que eu vinha recebendo anteriormente. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como não há previsão legislativa da desaposentação, por hora ela está afastada. Isso ficará a cargo, ficará a critério do legislador infraconstitucional criar esse instituto ou não, dependendo da conveniência legislativa. Então, aqui é interessante frisar, eu tenho comentado isso e vale para todas as matérias, né? Para que nós tenhamos aí o conhecimento das alterações mais significativas da jurisprudência, faz-se necessário e gratuitamente se inscrever, assinar os informativos de jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Você os recebe por e-mail e aí pode consultar as principais jurisprudências sobre essas temáticas, seja do STJ, do STF e, claro, para quem tiver interesse, de outros tribunais também. Então, com isso, nós temos um panorama de material de apoio para o estudo adequado da Seguridade Social e, principalmente nesse momento, para o estudo adequado do direito previdenciário.
Muito bem. Há a necessidade de voltarmos a alguns conceitos básicos para que nós possamos ir fixando a matéria. Então, quando nós estamos tratando de direito previdenciário, como foi dito, nós estamos tratando de um sistema contributivo, um sistema que visa proteger aquela pessoa que é imprevidente, ou seja, a pessoa que não pensou em contemplar o futuro, contemplar algum tipo de contingência que possa afastá-lo temporária ou permanentemente do exercício do trabalho e, consequentemente, alijá-la da remuneração correspondente. Então, a previdência ela entra dentro desse contexto justamente para, de alguma maneira, temporária ou permanentemente, proceder à substituição da remuneração laboral da pessoa que acabou passando por alguma contingência da vida. Essa contingência da vida, que é protegida pelo sistema previdenciário, ela é escolhida, ela é seletiva, ela é eleita pelo legislador. E aí nós temos aquelas situações tradicionais, a questão das aposentadorias programadas, que significa dizer que eu estou voluntariamente me preparando para deixar de exercer a atividade laborativa e depois viver com a minha aposentadoria para a qual eu contribuí ao longo de todo esse meu período laborativo. Eu tenho as aposentadorias que não são programadas, como é o caso da aposentadoria por invalidez, né? Ou a ideia de aposentadoria por incapacidade permanente. Eu tenho a cobertura do evento morte pela pensão que é destinada aos dependentes. Eu tenho o auxílio pela incapacidade temporária, que é o auxílio doença, né, o antigo auxílio doença. Eu tenho o auxílio reclusão, o auxílio acidente, que tem natureza indenizatória, e isso vai ser importante para a gente mais à frente. Então, eu tenho uma série de situações, como desemprego, embora ele não seja gerido pelo INSS, ele está dentro das contingências previdenciárias. Então, eu tenho uma série de situações, muitas delas incertas e futuras, que são contempladas pela legislação. Salário família, salário maternidade. Então, eu tenho toda essa compleição de proteções debaixo da Previdência Social, desde que exista efetivamente a contrapartida, que é a contribuição do segurado. Então, aquele que está debaixo da proteção direta da Previdência Social é o segurado, ou recebe o nome de segurado. Então, percebam aqui, quando nós falamos em beneficiários do regime geral da Previdência Social. Quem é o beneficiário? A ideia de beneficiário é mais ampla. O beneficiário é todo aquele que está protegido e que tem direito, que tem acesso a um determinado benefício previdenciário. Então, aqui, como eu disse a vocês, eu tenho uma ideia mais ampla, eu preciso entender que o beneficiário, sim, por excelência, é o segurado,
mas não apenas. No plano dos beneficiários, eu tenho que colocar os dependentes. E aí vocês vão lembrar sempre, né? Quando que os dependentes dentro do complexo previdenciário, eles são chamados? Quando que esses dependentes ostentam a condição de beneficiário? Em duas situações específicas. Quando eu trato do auxílio reclusão e quando eu trato da pensão por morte. Nesses dois aspectos, eu tenho o chamamento dos dependentes na qualidade de beneficiários do regime geral da Previdência Social. Nas demais hipóteses, é o próprio segurado que figura como beneficiário. Muito bem, eu tenho a ideia de que aquele que ostenta a qualidade de segurado do RGPS, num primeiro momento, como regra, é alguém que exerce uma atividade remunerada. Essa atividade remunerada, ela pode advir de uma relação de emprego, e a partir do momento que ela advém de uma relação de emprego, significa dizer que ela está automaticamente, compulsoriamente filiada ao regime geral da Previdência Social. Então, ela vai contribuir, mesmo que contra a sua vontade, porque quem faz o recolhimento é o empregador, não o segurado, e também poderá, no caso do contribuinte individual, que recebe remuneração e que não trabalha diretamente para uma empresa, mas faz outras situações, como o autônomo, por meio de uma inscrição, ele é o responsável pela própria contribuição, ele é o responsável pelo próprio recolhimento. Agora, percebam que eu também posso não auferir renda, mas optar pela inclusão no sistema de proteção social. Por isso que eu consigo fazer a divisão dos segurados em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Vocês lembrem-se que toda vez que se falar em segurado obrigatório, eu estou falando em atividade remunerada. Essa atividade remunerada gerará o salário de contribuição, e gerando o salário de contribuição, eu tenho lá o emprego de uma determinada alíquota para estabelecer qual o valor que eu tenho que pagar por mês aos cofres previdenciários. Lembrando que nós temos uma ideia contributiva de geração para geração, pela ideia de um sistema de repartição simples e não de capitalização, de modo que a geração atual ela contribui mais para a geração anterior. Claro que ela também pode contribuir para a própria geração, na medida em que o meu pagamento contributivo, ele auxilia
no pagamento de um benefício temporário como auxílio-doença. Mas tem-se a ideia de proteção da geração anterior, adimplindo as aposentadorias. Então, nós trabalhamos hoje para pagar aqueles que já trabalharam. E nós torcemos para que as gerações futuras consigam contribuir, mantenham a saúde financeira do sistema previdenciário e, com isso, mantenha-se também o pagamento dos benefícios. Mas, como eu havia dito a vocês, nós temos a possibilidade de separar os segurados em obrigatórios e facultativos. Os segurados obrigatórios, eu tenho a ideia de atividade remunerada e eu preciso lembrar quais são. Isso é muito importante. Os segurados obrigatórios compreendem o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Vocês depois deem um destaque, relembrem a questão envolvendo o empregado e o contribuinte individual, que tem vários desdobramentos. Então, eu tenho várias situações que são equiparadas a empregado e várias situações que são equiparadas e colocadas como sendo de contribuinte individual. Então, eu tenho lá a diferença entre empregado doméstico, que trabalha pelo menos mais de 2 dias por semana, e a diarista, que trabalha de 2 a menos dias por semana. Então, esses são alguns detalhes decorativos que depois vocês vão precisar, com o auxílio da legislação, que está tudo descrito na legislação, trabalhar um pouquinho mais. Segurado facultativo, perceba, este não tem, sendo redundante, a obrigatoriedade de se filiar ao sistema. Por quê? Porque ele não tem atividade remunerada. Mas ele pode querer participar do sistema, ele pode querer se proteger. É o exemplo de uma dona de casa, chamada dona de casa, né? Ou seja, aquela pessoa que dedica os seus afazeres ao seu lar e não exerce outra atividade remunerada. Ela pode ter uma proteção previdenciária? Pode, mas aqui, grifem aí, deem destaque, aqui eu tenho, ao contrário do segurado obrigatório, aqui eu tenho necessariamente a manifestação de vontade. O contribuinte individual também passa por essa ideia de manifestação de vontade, na medida em que ambos precisam fazer uma inscrição, um requerimento para o INSS e se colocarem na condição de contribuinte. Então, o segurado facultativo fará esse requerimento e declarará uma espécie de salário de contribuição para que eu tenha a aplicação da alíquota e, consequentemente, eu encontre o valor contributivo. Mas aqui vale a questão da vontade. E, por fim, eu tenho os dependentes. Lembrando que dependente não contribui para o sistema. Ele, na verdade, se beneficia das contribuições feitas pelos segurados. E eu tenho 3 classes de dependentes e eu tenho que aplicar aquela regra de que a classe mais próxima exclui a classe mais remota. Por enquanto é isso, pessoal. Finalizamos por aqui e em breve já voltamos com outros assuntos importantes para o direito previdenciário. Obrigado.